Sua cabeça vira para um lado e não quer mais voltar. O seu pescoço fica rígido, dolorido, sem motivo aparente. Você tenta corrigir, mas quanto mais você força, pior fica. Os músculos parecem ter vida própria. Você já viveu isso? Bem-vindo ao Neurologia Prática. Sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior, neurologista. Este canal existe com um propósito claro e transformador: trazer informações médicas de qualidade, atualizadas e compreensíveis para você e sua família. Porque sabemos que o conhecimento traz esperança e decisões melhores. Se você vive com uma doença neurológica, cuida de alguém que enfrenta esse desafio ou quer estar preparado, você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre a distonia cervical, uma condição que afeta milhares de pessoas e que muitas vezes é confundida com problemas simples de coluna. Se você ou alguém próximo sofre com movimentos involuntários do pescoço, rigidez, torção ou dor persistente, você não está sozinho. E mais importante, isso tem explicação e isso tem tratamento. Neste vídeo você vai descobrir por que o seu pescoço trava e não é exatamente o que você está pensando, como diferenciar de outras doenças, como um ciptorcicolo ou contraturas pelo estresse, os tratamentos que realmente funcionam, desde os mais simples até os mais inovadores, e o que você pode fazer agora para melhorar a sua qualidade de vida. A maioria das pessoas sofre anos sem saber o que tem. Alguns são diagnosticados como cervicalgia ou estresse, mas quando você conhece a verdade, tudo muda. Se você quer entender o que realmente está acontecendo com o seu pescoço e saber como recuperar seu conforto e sua qualidade de vida, assista até o final. Temos informações que você precisa. Vamos lá? Meu pescoço está entortando. Sabe, não é aquela dor comum de quando a gente dorme de mau jeito. É uma sensação bem esquisita que não vai embora. Como se o pescoço estivesse vida própria, sendo puxado ou torcido por uma força que a gente não vê e nem entende de onde vem. É algo que pode deixar a gente bem confuso e até se sentindo meio sozinho, mas vamos entender juntos o que pode estar por trás disso. Bom, para organizar nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar falando dessa sensação estranha de meu pescoço está entortando. Depois, vamos entender o que é a tal da distonia cervical, ver quem ela costuma afetar, como os médicos chegam no diagnóstico e, claro, o mais importante, qual é o tratamento. E no final, a gente amarra tudo com os próximos passos. Então, vamos lá. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. Antes de qualquer coisa, a gente precisa dar um nome a esse problema. Entender o que de fato está acontecendo por trás desses sintomas. Porque, botar um nome naquilo que a gente sente já é o primeiro grande passo para encontrar uma solução. Essa é a grande pergunta, né? O que faz o pescoço se mover desse jeito, adotar umas posturas estranhas que parecem ter vontade própria e que fogem totalmente do nosso controle? Com certeza não é só um torcicolo teimoso. A resposta, olha só que curioso, não está exatamente no músculo, mas sim lá no nosso cérebro. E a resposta é distonia. Como está aqui na definição, é um transtorno do movimento. Traduzindo isso de um jeito bem simples, é como se fosse um problema de comunicação. O cérebro manda uns sinais meio bagunçados para os músculos. Aí eles acabam contraindo quando não deveriam, sabe? E é isso que cria essas posturas e movimentos que a gente não consegue controlar. E aqui está um ponto que surpreende muita gente. O problema de verdade não está nos músculos do pescoço. Eles são só as vítimas da história. Pensa assim, o cérebro e os músculos conversam por uma rede de fios. Na distonia, é como se esses fios estivessem cruzados, dando interferência. O cérebro manda o comando relaxa, mas por causa dessa confusão nos sinais, o músculo entende contraia com toda a força. A origem do problema é neurológica. É bom saber também que a distonia pode aparecer em vários lugares do corpo. Quando ela se concentra em uma única área, tipo só no pescoço ou só nas pálpebras, os especialistas chamam de focal. E a distonia cervical, que é o nosso papo de hoje, é justamente o tipo mais comum de distonia focal, afetando especificamente os músculos do pescoço. Certo. Agora que a gente já sabe o que é a distonia cervical e que o problema está nos sinais do cérebro, vem aquela pergunta, né? Quem geralmente tem isso? Vamos ver agora o perfil de quem é mais afetado por essa condição. Olha, o nome distonia cervical pode até soar meio raro, uma coisa que ninguém nunca ouviu falar. Mas a verdade é que ela é a forma mais comum de distonia focal que aparece em adultos. Isso é super importante porque mostra que quem está passando por isso não está sozinho. É uma condição bem mais presente do que a gente imagina. E para não deixar dúvida, olha só esse gráfico. É impressionante.
A distonia cervical representa quase 70% de todos os casos de distonia focal em adultos. É um número muito, muito expressivo. Isso só reforça que um monte de gente por aí enfrenta exatamente esse mesmo desafio. E aqui tem um dado bem interessante. As estatísticas mostram que as mulheres têm cerca de o dobro de chance de desenvolver distonia cervical, em comparação com os homens. É uma informação epidemiológica que ajuda a gente a entender melhor o cenário da condição. E a idade? Quando que esses sintomas costumam aparecer? Geralmente isso começa na vida adulta, mais comumente depois dos 40 anos. É bem raro começar na juventude, é mais característico de uma fase mais madura da vida. Ok, já sabemos o que é e quem costuma ser mais afetado. Mas agora vem uma parte que, para muita gente, é a mais angustiante. A jornada até ter um diagnóstico. Como é que os médicos descobrem se é realmente distonia cervical? Essa é uma etapa muito, mas muito importante. Para quem está vivendo isso, a dúvida é enorme, né? Poxa, como um médico pode ter certeza do que é, se na maioria das vezes não aparece num exame de sangue ou numa ressonância magnética comum? Como é que se chega a essa conclusão? A resposta está na habilidade e na experiência do médico especialista. O diagnóstico é o que a gente chama de clínico. Isso quer dizer que ele não depende de uma máquina ou de um teste de laboratório, mas sim da capacidade do médico de observar os movimentos, ouvir a história da pessoa e, como um verdadeiro detetive, juntar todas as peças do quebra-cabeça. O especialista fica de olho em 3 sinais principais. Primeiro, claro, as posturas anormais e os movimentos repetitivos. Segundo, algo muito curioso chamado de truques sensoriais. São pequenos gestos, quase como um truque de mágica, que a própria pessoa descobre que aliviam os sintomas por um tempo. Tipo, a pessoa está com o pescoço virado e quando toca de leve no queixo, a postura melhora por alguns instantes. E terceiro, a dor, que infelizmente costuma acompanhar a condição. E essa citação de uma especialista, o Dr. A. Albanese, explica perfeitamente por que o diagnóstico às vezes demora. Quando todos os sinais aparecem juntos e são bem claros, fica fácil para o especialista identificar. Mas se os sintomas são mais leves, ou se aparece só um deles, a condição pode ser confundida com outras coisas, e aí o diagnóstico correto pode levar anos, infelizmente. Então, se tem uma mensagem principal sobre o diagnóstico, é esta aqui. O passo mais importante é encontrar o profissional certo. Não basta ser qualquer neurologista. O ideal é procurar um que seja especialista em transtornos do movimento. A experiência e o olhar treinado dessa pessoa fazem toda a diferença para um diagnóstico rápido e preciso. Com o diagnóstico finalmente em mãos, aquela sensação de incerteza começa a dar lugar para a esperança. A gente sai da preocupação e vai para a ação. E a notícia é ótima. Existem tratamentos muito eficazes que podem ajudar a controlar os sintomas e a devolver a qualidade de vida. O tratamento que é considerado a primeira e a mais eficaz opção para a distonia cervical é a aplicação de toxina botulínica. Isso mesmo, é a mesma substância famosa pelos procedimentos estéticos, mas aqui a função dela é totalmente terapêutica e pode ser transformadora. Mas como ela funciona para isso? É bem inteligente, na verdade. A toxina é aplicada com muita precisão, direto nos músculos que estão contraindo demais. Ela age como se fosse um botão de volume, diminuindo a intensidade daquele sinal exagerado que causa contração. Com isso, os músculos específicos relaxam, a postura melhora, os movimentos involuntários diminuem e, o que é um alívio imenso, a dor associada também vai embora. Claro, existem outras opções na manga também. Alguns remédios via oral podem ajudar. E em casos mais graves que não respondem bem ao tratamento inicial, existe um procedimento chamado estimulação cerebral profunda, ou DBS. Mas, para a grande maioria das pessoas, a toxina botulínica é o tratamento mais eficaz para começar a jornada. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Depois de toda essa informação, vamos só dar uma revisada nos pontos mais importantes. O que é essencial a gente lembrar sobre a distonia cervical? Vamos recapitular rapidinho. Primeiro, distonia cervical é um problema nos sinais do cérebro, não é um simples problema muscular. Segundo, o diagnóstico certo depende do olhar clínico de um especialista. Terceiro, existem sim tratamentos muito eficazes que ajudam a viver melhor. E, talvez o mais crucial de tudo, procurar ajuda especializada o quanto antes faz toda a diferença. Se alguma coisa que a gente conversou hoje soa familiar, se você se identificou com algum desses sinais, o passo mais importante é procurar um neurologista, de preferência um especialista em transtornos do movimento. A informação certa pode mudar vidas, então compartilhe essa explicação com quem possa estar buscando essas mesmas respostas. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.